Bom dia, mais uma vez. Dando continuidade sobre a matéria da análise e interpretação de dados, hoje vamos falar um pouco, não é, sobre esta mesma matéria, sobretudo nos estudos somente qualitativos. E no próximo encontro vamos falar dos estudos quantitativos e, por último, misto. A análise de dados qualitativos envolve, de alguma forma, descobrir e entender um cenário de forma geral, utilizando informações individuais, tanto como a análise qualitativa quanto a análise quantitativa, né? Utiliza a rotulagem e codificação de todos os dados para reconhecer as semelhanças, as diferenças do que está sendo investigado. Não só a análise de dados quantitativos, tanto como qualitativos, esses elementos todos são apresentados de forma complexa e detalhada. Agora, especificamente nos estudos qualitativos, tende a ser mais complexo ainda e não só de forma detalhada do que nas análises quantitativas. Quer dizer, o estudo qualitativo é um pouco mais complexo, um pouco mais além do estudo quantitativo. Porém, pode ser feita, né, de forma mais divertida e interessante, obtendo resultados mais compensadoras quando feita, né, utilizando conhecimento em técnicas profissionais e tecnológicos de análise. Quer dizer, nós quando temos uma técnica e usamos de alguma forma algum tipo de estratégia um pouco mais específica, é possível que este seja apresentado de forma clara e sintética. Mas relatamos que os estudos qualitativos são um pouco mais complexos ao comparados com os estudos quantitativos. Nós aqui vamos apresentar 4 a 5 passos para analisar, para análise de dados qualitativos. O primeiro passo seria, né, você como investigador tem que ter a noção, né, de como é que vai categorizar os seus dados. Ou seja, crie categorias de análise. O que é isso de categorias de análise? É a escolha, né, de um software bastante intuitivo e que permite analisar informações de forma diversa, como imagens, textos, áudios e outras formas, ou seja, formatos que podem ajudar de alguma forma a apresentar seus dados e ter informações mais ou menos credíveis que você quer. Tem um software, por exemplo, Question Pro. Portanto, Question Pro ajuda bastante para os estudos qualitativos. Este possui essas e outras ferramentas modernas de análise de dados qualitativos e quantitativos. Portanto, o Question Pro ajuda bastante. Este software. Portanto, faça associações, né? O segundo momento é procurar agregar algumas associações. Por exemplo, já tem um gráfico, já tem tabela, e tem esses textos todos que vão ser lançados, esses áudios, as entrevistas, as informações, ou seja, as respostas das entrevistas. Portanto, o passo a seguir, você precisa procurar aqui trazer algumas associações. É preciso também ter conhecimento sobre o método de análise de dados que foi proposto com antecedência no seu projeto, que foi aprovado na comissão científica, que você irá usar para não se perder nas informações que você tem. O Question Pro, você tem suporte profissional garantido, que pode de alguma forma servir como uma vantagem de como apresentar seus dados, ou seja, como analisar seus dados. E o curso para lançar esses dados usando esse software, tanto naturalmente é gratuito na internet, só entrar no YouTube, é possível ter algumas informações e aprender como lançar os dados usando essa técnica. Não é? Agora, o terceiro momento é procurar, se nós associamos esses valores de campo, da biblioteca, naturalmente nós precisamos de alguma forma fazer um cruzamento, né, específico. Aqui no cruzamento é aquela técnica que nós falamos de triangulação de dados. Portanto, dados de campo, dados da biblioteca,
dados de documento, informações obtidas por pessoas. Portanto, daqui nós vamos cruzar para ver quais são as diferentes e as que não são diferentes. Portanto, cruzar informações é essencial para que você possa cortar dados soltos e desnecessários. Também te ajuda a conhecer quais são os temas mais notáveis e recorrentes, comparando informações semelhantes e contrastes. Portanto, é mais ou menos isso que nós estamos aqui a tentar deixar ficar. Por outro, então, a partir daí, nós já estaríamos um passo andado nas nossas análises, já estamos a pensar como que nós estamos a tentar perceber como que nós já teremos que trazer algumas conclusões sobre o que nós estamos já aqui a apresentar. O quarto momento é procurar explorar métodos de análise que nós propomos anteriormente. São testes micros, né, ou mesos, ou mesmo macro, né, visualizações. E mantenha o que for mais útil e adequado ao seu projeto. Converse com todo o público, né, que possa, de alguma forma, te ajudar a interpretar os dados, de que estes foram, de alguma forma, validados ou podem ser invalidados, sem manipulação. Né? Não pode manipular. Tanto se for a manipular, naturalmente aqui podemos correr o risco de trazer informações erradas. O quinto momento é procurar trazer soluções criativas. Faça grupos com sua equipa a fim de obter insights, né, que podem ser chaves para seu projeto e esteja sempre aberto a outros pontos de vista diferentes do seu. Portanto, receber pontos de vista, críticas, aconselhamentos é fundamental para este momento. Por isso que esse trabalho nós aconselhamos para não esconder. É um trabalho que de alguma forma deve ser dia após dia ser exposto para recolher informações, que estas informações podem ser subsídios genéricos para o processo de análise. Agora, quais são as técnicas de elaboração de perguntas? As pesquisas qualitativas, nós precisamos ter em conta o seguinte aspecto. Como, por exemplo, começa assim. Como é efetivado o processo de participação feminino na tomada de decisão na vossa instituição? De que forma o gestor usa as estratégias desta e daquela? Né? Como é que pode ser efetivado não sei o quê? Até que ponto? Então, essa forma toda de tentar pensar em redesenhar as perguntas abertas te ajuda bastante a ter respostas nas pesquisas qualitativas. Não é? Tanto daí que, por exemplo, nós podemos de alguma forma trazer aqui alguns textos simples, de modo a tentar trazer aqui declarações claras que podem ser muito mais efetivos do que as elaboradas, as questões que de alguma forma podem não ser úteis. Né? É necessário que o pesquisador, antes de mais, quando vai ao campo para recolher os dados, principalmente os estudos qualitativos, tente ser mais simples possível, compreensível, tem que procurar esclarecer o propósito da sua pesquisa, tem que procurar mencionar o seu tópico principal da investigação, tem que procurar trazer as palavras que trazem diferenças, tem que procurar trazer elementos que caracterizam essas mesmas diferenças. É necessário procurar especificar detalhes que de alguma forma gostaria de trazer, ou seja, de fazer com que os respondentes consigam trazer à tona aquilo que eles podem, porque de alguma forma eles gostam de revelar-se, mas têm medo, tendo em conta a componente política, entre outros. Então tem que procurar ser um pouco mais claro.
né? Tanto são assim que nós podemos avançar. As vantagens da análise de dados qualitativa após a recolha de dados é a flexibilidade, tem uma vantagem enorme, a identificar as tendências, de alguma forma, porque as pessoas falam, quer dizer, eu gosto de estudos qualitativos porque deixa a pessoa à vontade e a gente tem que criar condições que ela sinta-se à vontade para trazer aqui elementos novos do dia a dia, porque as pessoas querem se revelar. Há um maior aprendizado no momento sobre isto, né? E uma abordagem um pouco mais real, né? Porque oferece informações mais reais possíveis, estimula a mente investigadora, né? Não só procura conhecer o seu público-alvo, porque permite que o investigador conheça melhor os desejos, visões, conhecimento e outras características do seu público através das próprias palavras do mesmo. Portanto, aqui tem uma vantagem enorme. Eu gosto de estudos qualitativos pelo facto de trazer essas vantagens enormes. Agora, estas, de alguma forma, têm a sua importância. A importância né, da análise de dados qualitativos, de alguma forma, é a análise do conteúdo que envolve a codificação, a classificação de dados. Essas análises também é conhecida como a categorização e seu objetivo é entender os dados coletados e destacar mensagens e recursos a serem descobertas, mais importantes possíveis. Este método de pesquisa é muito importante tanto para quem aplica quanto para quem responde, já que existe um esforço real e intencional de ambas as partes, tanto como o pesquisador e o pesquisado, né? Todo mundo aqui tem um interesse para aperfeiçoar o sistema de trabalho. Por parte do aplicador, a análise de dados qualitativos significa abrir a mente para situações e expressões que podem ser contrárias do que ele crê. É preciso ter foco, a disciplina e a consciência de que cada informação pode ser essencial e valiosa na resolução do projeto e desenvolvimento das decisões estratégicas, assim como é preciso obter uma visão, por mais que seja boa, naturalmente, esta de alguma forma pode não se revelar mais importante para o público, mas pode revelar-se. É mais viável que sejam descobertos os erros. Pronto. Para os respondentes, a análise de dados significa sua importância diante da empresa em questão. Na pesquisa qualitativa, os respondentes se expressam sabendo que a sua voz será ouvida individualmente. Portanto, ele quer ser ouvido quando não tem espaço de ser ouvido. Quando vem um pesquisador mais aberto que cria esse espaço para ele ser ouvido, naturalmente ele tem essa confiança. Portanto, precisamos de ter isso. Não é? Tanto como nas pesquisas qualitativas e quantitativas, naturalmente tem as suas vantagens. A desvantagem dos estudos qualitativos é pelo facto de ter muita informação e por isso que nós somos aconselhados de ter poucos entrevistados, 6 a 15, para permitir que, não é, as informações sejam mais ou menos consideráveis e para não só conseguirmos recortarmos as informações quando nós estivermos a ter, ou seja, a seguirmos o espaço de categorização, não só para permitir que a gente consiga analisar essas informações todas. Tanto no próximo encontro, nós vamos procurar ainda trazer elementos mais subjacentes relacionados aos estudos quali e depois, para mais tarde, avançarmos com os estudos quantitativos.